Gente, vamos lá. Onde nós vamos hoje? Na Escola Municipal de Educação Infantil Dona Alice Feitosa, os desenhos fazem parte da rotina das crianças. Esta turma de 5 anos vai explorar a área externa da escola, sem esquecer de levar lápis e papéis. Agora escolhe, fica perto de um amigo. Modificar um pouco o local para eles, uma vez que o desenho é a linguagem deles. Então modificar, sair um pouco da sala de aula e procurar outras coisas. E aqui o morrinho, ele proporciona um olhar diferente do perto, do longe. Você segura e espera um pouquinho, isso, Lia? E eles conseguem conversar com os amigos, a sala às vezes prende um pouquinho. E aqui a gente tem o privilégio de ter o bosque. Então é um momento agradável para eles e de desenvolver mesmo a linguagem que é o desenho. Mércia é professora de educação infantil há 10 anos. Para ela, atividades como esta, que dão liberdade para a criança criar, fazem parte da rotina da turma. Mas nem sempre foi assim. Mimeógrafo, pinte a florzinha amarela, pinte o sol, pinte a árvore de verde. Fiz muito disso, mas quando eu fiz, eu acreditava que estava fazendo certo. Aí foi estudando, foi a ação da CP, que a gente tem uma CP excelente aqui na EMEI, trouxe bastante texto, a gente conversa bastante, e aí você vai modificando o seu modo de agir. Aquele negócio tão quadradinho, tão fechado, tão preso, você começa a se libertar e fica uma coisa gostosa. A gente trabalha muito com a formação, né? Acho que a gente tem um grupo privilegiado de professoras que estão sempre muito afim de fazer, estudar. Então eu acho que a gente estuda muito para fazer um pouquinho, a gente precisa estudar muito, né? E no campo das artes, em relação aos desenhos, às construções das crianças, essa é uma coisa que nós estudamos muito e temos muito desejo de estar sempre realizando, né? Acho que um pressuposto do nosso trabalho é o protagonismo das crianças e a autoria. Então, nesse sentido, a gente tem buscado teorias que estão em acordo com esse princípio, né? E as teorias também vão nos dando esse suporte, como trabalhar isso no cotidiano, porque não é fácil, né? Ser autor não é fácil. E esse processo de autoria, ele implica na experimentação, na construção diária, no fazer, no construir essa autonomia também. Então, não é do dia para a noite, mas é um processo. Mas qual é a diferença entre oferecer um desenho pronto para a criança pintar e deixar que ela faça o seu próprio desenho? O que é esse daqui? Esses desenhos que você está chamando de desenhos prontos, né? Ou que são desenhos estereotipados, né? Desenhos mimeografados, né? Eu penso neles como cerceadores, né, do processo de criação das crianças. Eu acho que nós temos estudos que vão mostrar que vários desses desenhos resistem e existem entre nós na educação há mais de 100 anos. São exatamente os mesmos desenhos, né? Eles têm uma mesma matriz, enfim. É o elefantinho de costas, é a borboleta, né? Essa necessidade de tornar humanas as letras do alfabeto, né? De humanizá-las. Esses desenhos, portanto, convivem conosco há muito tempo, né? Acho que é importante que nós consigamos refletir um bocado sobre o porquê dessa permanência entre nós. É importante que nós também pensemos na possibilidade de ofertarmos às crianças diferentes materiais, né? E diferentes contextos de criação. Então, não é pensar, né, numa manifestação absolutamente livre dessa criança, mas é pensar que existe um contexto que vá promover esses processos de criação. Márcia Gobi é doutora em Educação pela USP e estuda há mais de 15 anos a importância do desenho para a criança pequena. Sim, é uma linguagem utilizada por essa criança, é uma manifestação expressiva dessa criança, né, que acontece de diferentes modos, de diferentes maneiras, né, ao
por conta da classe social a que essa criança pertence, da origem social, acho que é importante destacar a origem étnica, a faixa etária, né, os grupos com os quais ela atua, né, isso vai ganhando uma dimensão de importância, ora maior, ora menor, né, mas para ela, fundamentalmente, acho que é importante nós pensarmos, né, que é uma manifestação expressiva, né, dessas crianças. O desenho infantil é visto como algo importante há muito tempo. Na primeira metade do século passado, o escritor Mário de Andrade se interessou pelo assunto e colecionou desenhos de crianças por muitos anos. Este foi o tema da pesquisa de doutorado da professora Márcia Gobi. O Mário de Andrade colecionou desenhos de crianças ao longo, desde 1926, me parece, pela catalogação de desenhos, até praticamente 1945, que é o ano de sua morte. Desenhos de crianças a partir, que nós temos no acervo do Mário, a partir dos 2 anos e meio de idade, até crianças que hoje nós não chamaríamos mais de crianças, de 12, 14 anos, né? De quase jovenzinhos já, né? E ele traz uma contribuição bastante importante para nós pensarmos, né, nos estudos sobre os traçados das crianças, sobre a utilização de cores e assuntos, sobre a ocupação dos papéis. Então ele parece-me, isso é o que nós vamos levantando como hipótese a partir da observação dos desenhos, né? O Mário de Andrade fazia então estudos sobre os desenhos das crianças para observar onde é que as crianças estão colocando boca, onde é que as crianças estão colocando, como é que elas estão utilizando os espaços das folhas, né, de papéis, ofertava às crianças, tem algumas coisas que valem ser destacadas no âmbito das políticas públicas, né, para a criança pequena, que à época, entre 1935, Mário de Andrade já emitia cartas, como chefe de departamento de cultura que era, exigindo que as crianças tivessem bons materiais. Né? Então, lápis de boa qualidade, papéis de boa qualidade, né? E contextos de desenho, como era próprio dos parques infantis, geralmente na parte externa, né? E que as professoras não tivessem uma intervenção nos desenhos das crianças. Assim como no tempo de Mário de Andrade, aqui na EMEI Dona Alice Feitosa, há uma preocupação em relação aos materiais utilizados pelas crianças na elaboração dos desenhos. Eu organizei o espaço, eu distribuí em alguns lugares materiais diversos e coloquei de forma que as crianças pudessem expressar-se em diferentes posições, então em pé, sentada, deitada, né? Que fosse gostoso para eles estarem fazendo isso, que é uma atividade que a gente faz no dia a dia mesmo. Então, assim, eu organizei a sala e depois as crianças vieram. Então, quando elas entraram, elas tiveram a surpresa, que foi um dos meus focos, né, o objetivo. A surpresa, elas estarem entrando, nossa, material diversificado. Então, elas olharam, andaram pela sala, viram o que tinha. Depois eu chamei para a roda. Na roda, eu quis socializar o que eles tinham visto e como a gente estaria utilizando aquele material. Então, assim, o material que estava no chão, como que a gente pode estar usando? Tira dali, põe numa mesa? Eles, não, vamos fazer deitado. Então, assim, problematizando isso com a criança, a gente percebe que elas até criam outras ideias, dão outras ideias. Vou fazer também uma lua. A questão aqui que é fundamental, né, é que é um corpo que desenha, é o corpo inteiro. Né? Muitas vezes, o carvão, por exemplo, né, ele é uma extensão desse corpo. Né? Ele vai, não é só a mão, né, que segura o carvão e que desenha, né, mas é um corpo que se joga, né, que pensa, que levanta e que daqui a pouco volta. Né? Essa criança inteira, né, que vai expressar-se. Né? Acho que esse é importante. E acho que considerando isso, né, também esse é um elemento, é um fator interessante para pensar, porque a professora, sem dúvida, considera isso também na organização. Né? Então, não é um corpo fragmentado que passa a ser sentado o tempo todo. Né? Eu sempre digo que acho que existe uma concepção de educação, né, que vai atarrachar a criança na cadeira e na mesa e vira uma mão que copia e um olho que aprende a olhar só para frente aquilo que é determinado, sobretudo pelo adulto, né, ou pela adulta. Né?
Nesse caso em especial, né, é uma compreensão dessa criança que, ao mesmo tempo em que desenha, pode conversar com o colega, o que proporciona a essas crianças que nessa interação modifiquem os seus próprios traçados, os assuntos, as cores utilizadas, né? E que ao mesmo tempo vai e escolhe, discute, critica sobre aquilo que está sendo feito, dá suas opiniões, volta para o seu lugar, né? E faz tudo quase que ao mesmo tempo agora. As fases do desenvolvimento gráfico infantil estão ligadas ao desenvolvimento da criança. Em 1947, Victor Lowenfeld e Lambert Brittan nomearam estas fases e escreveram o livro Desenvolvimento da Capacidade Criadora. A criança muito pequena começa a desenhar fazendo rabiscos desordenados numa folha de papel. Esta fase é geralmente mencionada como o estágio das garatujas. Esses traços feitos ao acaso vão se tornando cada vez mais organizados, mais controlados, porém só depois dos 4 anos a criança consegue transmitir em seus desenhos quaisquer objetos reconhecíveis. Podemos dizer então que a fase das garatujas dura geralmente dos 2 aos 4 anos. A etapa seguinte é geralmente denominada o estágio pré-esquemático, onde a criança faz suas primeiras tentativas de representação. Esta fase inicia-se habitualmente por volta dos 4 anos de idade e dura até os 7. Para Márcia Gobi, os professores devem tomar cuidado para não enquadrar as crianças nestas fases de desenvolvimento gráfico de maneira tão rígida. Se você for trabalhar a partir da perspectiva da psicologia do desenvolvimento, nós temos vários estudos, né, que chegam até nós e que são muito conhecidos nos campos da educação, né, na formação das professoras, né, que vão afirmar que é possível nós identificarmos determinadas faixas etárias com determinados traçados, né. Particularmente, eu vejo isso se levado absolutamente à risca como tendo um aspecto empobrecedor no que toca à constituição de olhares das adultas sobre aquilo que as crianças estão desenhando. A Pro gostaria de perguntar uma coisa para vocês, certo? Eu gostaria de saber de vocês por que vocês acham que a energia é importante para nós. Para ferro? Para fazer o que com ferro, Giovana? As crianças desta turma têm entre 4 e 5 anos. A professora Lucimar trabalhou com eles durante o ano um projeto sobre energia elétrica. Trabalhar o desenho pela representação, né? Eu desenvolvi durante esse ano com as crianças um projeto sobre energia elétrica, que foi um assunto que partiu da turma mesmo. E já é um assunto que nós vínhamos trabalhando, então a minha intenção era que eles produzissem um desenho a partir das ideias deles. Me diz aí o que você desenhou, põe a tampa. Fala aí. Cadê os seus fios? Aqui são todos os fios? E você, Luan, me diz, o que você está fazendo? Olha. Conversar com a criança sobre o que ela está fazendo não significa diagnosticar se ela se encontra numa determinada fase ou outra, né? Não significa ter um juízo de valor, né? Mas significa ter uma postura, na minha opinião, de, ao lado da criança, aprender com ela sobre aquilo que ela fez. Então, a criança, nesse momento, serviria como aquela que vai guiar, orientar o meu olhar de adulta, que desavisado pode não ter observado aquilo que ela fez. Então, nesse momento, tendo isso como objetivo, eu acho que o diálogo com a criança é bastante fecundo para que nós possamos conhecer tanto a manifestação quanto a própria criança desenhista. Isso aqui roda. Ah, certo. Aqui é o fio. Entendi. Parabéns.